Olá, muito boa tarde, tudo bem? Globo Esporte na área, daqui a pouquinho com as notícias da seleção, hein? Porque quinta-feira tem Brasil e Chile ao vivo na Globo depois de Mania de Você. Se liga que é mais cedo, hein? Às 9 da noite. E a gente começa com uma importante iniciativa. Jogadores da base dos 4 grandes clubes do Rio participaram de uma ação de combate à violência contra a mulher. No Brasil, a violência contra a mulher é crime. Mas o que muitos não sabem é que nos dias de jogos de futebol é que ela mais cresce. Pesquisas realizadas em 5 capitais brasileiras revelam que quando um time da cidade joga, o número de lesões corporais contra mulheres aumenta em 20,8%. E existe um sistema dentro da nossa cultura que vem justamente fazendo isso, nos roubando, nos descaracterizando enquanto seres humanos. Esse sistema é o machismo. As mulheres já estão sentindo isso na pele há muito tempo. A Secretaria da Mulher do Estado do Rio de Janeiro promoveu, junto aos 4 clubes do estado que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro, ações para o combate à violência contra a mulher. A ideia é que a iniciativa impacte todas as áreas envolvidas no contexto do futebol, desde torcedores e funcionários dos clubes até os jogadores em formação. Eu sou filho único, mas convivo diariamente com a minha mãe, né? Tenho minha mãe, tenho minhas primas e acho que foi muito importante para mim aprender mais e passar isso para alguns colegas, que é uma coisa muito importante. Atletas das categorias de base do Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco acompanharam uma palestra sobre o tema. Futebol tem muito machismo, né? Esse negócio de masculino, feminino, mas isso tem que mudar, com certeza vai mudar, eu espero que mude. O tempo que eles passam no clube é muito pequeno. Eles passam 3, 4, 5 horas no máximo aqui dentro do clube. Né? E o que a gente faz quando a gente sai? Quando a gente tira a camisa do clube? Então a nossa preocupação ela parte muito para isso, tanto para performance, para dentro de campo, mas também para a formação deles como seres humanos. O trabalho de conscientização também é realizado nos estádios. As equipes de segurança e também todo o pessoal que trabalha por aqui nos dias de jogos passaram por uma capacitação para identificar e acolher casos de violência contra a mulher. A gente faz essa capacitação porque o primeiro momento, eventualmente acontecendo alguma coisa relacionada ao assédio, o acolhimento dessa mulher vítima de violência é o momento principal, primordial para que ela se sinta acolhida e tenha um espaço reservado nos estádios, nos shows, nos grandes eventos, para que a partir dali ela possa ser encaminhada para a rede de proteção. A gente sabe, mas não custa lembrar. Não é não. Em casa, na festa, no estádio de futebol, em qualquer lugar. Excelente iniciativa, hein? Sem vencer a 6 jogos, o Vasco vai ter a volta de um jogador importante no retorno do Brasileirão. No meio-campo, o Jair, que se machucou no início do ano, já deve ficar no banco de reservas. O Vasco vive a maior sequência sem vitórias na temporada. 6 jogos. 2 pela Copa do Brasil e 4 pelo Brasileirão. Nesse período, foram 3 empates e 3 derrotas, com 5 partidas disputadas fora de São Januário. A gente teve um setembro fora de casa, né? A gente não jogava aqui desde agosto, se eu não me engano, e isso é muito difícil, né? Depois de 37 dias longe de casa, o empate com o Juventude no último sábado deixou o Vasco na 9ª posição do Campeonato Brasileiro. Agora faltam 10 jogos para o fim da competição. A equipe está a 9 pontos da zona de classificação para Libertadores e a 8 da zona de rebaixamento. O elenco se reapresenta amanhã. Depois vai ter uma semana inteira só para treinar, sem jogos. A decisão na Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro é só no dia 19. Antes, no dia 16, o Vasco vai enfrentar o São Paulo, fora de casa, pelo Brasileirão. A gente tem que ganhar, tem que vencer e tem que ver logo o que a gente precisa melhorar como equipe aí para a gente buscar as vitórias de novo. Não tem muito o que fazer. O gol mais importante da história da Espanha saiu dos pés dele, Andrés Iniesta. Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! Iniesta no meia dúzia! Para conquistar a inédita Copa do Mundo em 2010, 1-0 sobre a Holanda. A Espanha é campeã do mundo! 14 anos depois, Iniesta anunciou a aposentadoria. Nunca pensé que llegaría
Espero que vocês deixem eu me emocionar hoje. Nunca pensei que esse dia chegaria. Sei que todas essas lágrimas não são de tristeza, mas sim de emoção e de orgulho. Além de decidir uma Copa do Mundo, Iniesta também ganhou 2 Eurocopas com a Espanha. Sucesso com a seleção e com o histórico Barcelona do Guardiola também. Em 16 anos no clube catalão, Iniesta se consolidou como um dos melhores da geração. Controlava com maestria o meio-campo do time. Neymar e Ronaldinho Gaúcho, ex-companheiros de Iniesta no Barça, saudaram o espanhol. Aos 40 anos, Iniesta não jogava desde junho, quando saiu do Emirates, dos Emirados Árabes. Ele se aposenta, mas não abandona o futebol. Vai se dedicar agora a ser treinador. E já, nunca antes o Botafogo teve tanto jogador convocado. Tá embalado demais, hein? E o Flamengo quer consolidar o bom momento. E o Fluminense, o Flu precisa melhorar o aproveitamento nos clássicos, né? Eu já volto. Sábado começa a temporada do Novo Basquete Brasil. Quem traz as informações é a Júlia Dotto. Oi, gente. Tô aqui no evento de lançamento da temporada do Novo Basquete Brasil, NBB, o nosso basquetebol. E é o seguinte, gente, a temporada começa oficialmente no dia 12, mas já começou com um evento novo, um evento de abertura de basquete 3x3, dando voz aí ao basquete de rua. Esse evento foi um sucesso e foi vencido pelo Minas Tênis Clube. Agora, no próximo sábado, o bicho vai pegar no basquete de quadra. E como vai funcionar? São 18 equipes que vão jogar turno e retorno na primeira fase. Dessas, 16 se classificam para as oitavas de final, vão ser séries melhor de 5 jogos, o que significa que quem vencer 3 jogos primeiro passa de fase e assim nós vamos indo até a grande decisão. Na última temporada tivemos Franca e Flamengo na final do campeonato, Flamengo que é o maior vencedor com 7 títulos e o Franca que é o atual tricampeão consecutivo, é a equipe a ser batida e essa nova jornada começa no sábado com transmissão do Sport TV para Flamengo e Vasco. Jogão, hein? Esperamos. Um abraço. Mais embalado ainda, hein? O Botafogo nunca teve tanto jogador convocado para as seleções. São 7 no total, 3 pelo Brasil. É reflexo do bom momento do time na temporada, né? Zagallo domina bonito, cheio de capricho. Nilton Santos é quem dá aula por aqui. Enquanto isso, Garrincha se apronta para fazer o povo feliz. História a céu aberto na esplanada do Nilton. Orgulho botafoguense e também brasileiro. É que combinar preto e branco com verde e amarelo já deu certo tantas vezes. Garrincha era apenas um dos jogadores do Botafogo convocados para a Copa de 62. Aliás, aquele foi o Mundial do Mané. Na lista também estavam Didi, Amarildo, Zagallo e Nilton Santos. 5 alvinegros ao todo. Até então, um recorde para o clube, mas o time de 2024 estabelece uma nova marca. 7 atletas chamados nesta data FIFA, 3 deles na seleção brasileira. Dorival Júnior convocou Luiz Henrique, Igor Jesus e Alex Telles para os jogos contra Chile e Peru pelas eliminatórias. É o clube com mais representantes na seleção. Tem também a lista dos estrangeiros convocados: Thiago Almada na Argentina, Savarino pela Venezuela, Gatito Fernandes no Paraguai e Bastos por Angola. Fruto do bom trabalho que tem sido feito, essencialmente pelos jogadores. Portanto, valorização pessoal, potenciação dos atletas, valorização de ativos do clube. Do trio alvinegro que vai representar o Brasil, Alex Telles é o que tem mais tempo de seleção. São 12 jogos. O lateral esteve na Copa do Catar. A boa fase do Luiz Henrique foi reconhecida em setembro com o primeiro chamado, sensação que Igor Jesus experimenta agora. O Igor nesta altura é o melhor avançado do Campeonato Brasileiro, não tenho dúvidas nenhumas. É um jogador com uma margem de crescimento enorme
e eu arriscaria também a dizer que faltou levar o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro também. John entrou na pré-lista, mas ainda não foi dessa vez. Botafogo em campo de novo, só no fim da semana que vem. Mas se a saudade apertar, o torcedor já sabe onde pode encontrar. Ó, semana que vem tem Fla-Flu no Brasileirão. O Flamengo é o quarto colocado, mas tem um jogo a menos. O time venceu os 2 jogos com o novo técnico, Felipe Luiz. E também parece que mudou o ânimo, né? Nem sempre reforços são contratações. Às vezes, eles já estão dentro do elenco. Antes de completar 300 jogos pelo Flamengo contra o Bahia, o Gabigol, mais uma vez titular do técnico Felipe Luiz, exalava motivação. Eu sei, você sabe, todo mundo aqui sabe, o quanto uma vitória do Flamengo aumenta tudo. A expectativa, a moral, a nossa alegria no final de semana. Alegria garantida após a vitória por 2-0. Mais ainda para os autores dos gols, Ayrton Lucas e Carlos Alcaraz. O argentino ganhou a chance de fazer o primeiro dele com o Flamengo pelas mãos do capitão Gerson. Batida pé direito! Generosidade possível também pela permissão do treinador e a ausência dos principais cobradores de pênalti do time. Pedro machucado e Gabigol e Arrascaeta substituídos àquela altura da partida. Muito contente por... O Alcaraz estava muito feliz pelo apoio que o grupo sempre dá a ele. Uma referência como o Gerson o deixou bater o pênalti. Ele agradeceu muito ao Gerson, que nos treinamentos sempre dá muita confiança para o argentino. Nos treinamentos sempre me dá muita confiança. Como pendurou as chuteiras há menos de um ano, as dores e frustrações comuns a todos os jogadores ainda estão muito vivas dentro do Felipe Luiz. As soluções para elevar o nível de algumas peças-chave desse elenco do Flamengo têm surgido diariamente. No caso do Ayrton Lucas, com quem o treinador disputava a posição até outro dia, algo ainda mais natural. Conheço o Ayrton perfeitamente, conheço os seus pontos fortes, conheço as suas fraquezas, sei o que ele pode me dar de melhor. Sei o que eu tenho que tentar ajudá-lo, e isso vai fazer com que os dois, Alexandre e Ayrton, cresçam cada vez mais. E é isso que eu quero estimular neles, que não tem ninguém com o lugar de titular no contrato. Já o Flu chega para esse clássico bem diferente do rival, né? Olha lá a tabela, ó. O time é o 16º colocado, 1 ponto só à frente do Vitória, que é o primeiro na zona de rebaixamento. O desconforto era evidente. Thiago Silva queria ter vestido o uniforme no Maracanã contra o Cruzeiro. Foi desfalque por causa de uma lesão no calcanhar, mas está perto do retorno. A data FIFA pintou no momento oportuno para recuperar alguns jogadores do Fluminense. Além do capitão, outro zagueiro também pode aparecer na próxima partida contra o Flamengo. Ignácio se recuperou da cirurgia no joelho esquerdo e está treinando com o grupo. O meio-campo Nonato, que fraturou o nariz contra o Botafogo, foi operado e vai ser reavaliado hoje. Durante esse período sem jogos, John Arias estará com a seleção da Colômbia e Facundo Bernal com a do Uruguai. Precisamos da equipe totalmente completa para poder se livrar desse rebaixamento. Mas, se Deus quiser, com o apoio da torcida tricolor, vamos lá, vamos sim chegar junto e apoiar. Não é momento de criticar o Fluminense, é o momento da gente chegar a abraçar essa causa. E o nosso Thiago Silva, entendeu? É uma grande referência para nós todos. Depois de 3 dias de folga, o elenco do Fluminense se reapresenta na tarde desta terça-feira. Toda e qualquer ajuda será bem-vinda para a próxima partida. O jogo contra o Flamengo é daqui a 9 dias. E o desempenho do Fluminense nos clássicos regionais recentes deixou a desejar. Foram 23 jogos contra o trio Flamengo, Vasco e Botafogo neste e no ano passado. 6 empates, apenas 4 vitórias e 13 derrotas. Aproveitamento de 26%. Nesta temporada, o único clássico vencido foi contra o Vasco, no primeiro turno do Brasileirão. Até o fim do ano, o Flu só vai ter o Flamengo pela frente, entre os 4 grandes do Rio. O Fluminense vai melhorar, porque o time já está melhorando, veio da vitória contra o Cruzeiro. Acho que vai melhorar sim e deve ganhar do Flamengo. A seguir, notícias ao vivo da seleção, direto de São Paulo. E ó, papo retão, hein? Jogando bem, mal ou mais ou menos, o negócio é vencer os 2 jogos nessas rodadas das eliminatórias para a Copa do Mundo. Quinta-feira tem Brasil e Chile nas eliminatórias aqui na Globo, depois de Mania de Você. O Brasil precisa se recuperar na tabela, hein? O
Então, vamos para São Paulo. José Renato Ambrosio está acompanhando a seleção. Boa tarde, Zé. Seja bem-vindo. Oi, Mari. Boa tarde para você, boa tarde a todos. A seleção é a 5ª colocada na classificação das eliminatórias, vem de derrota para o Paraguai, enxerga essas 2 partidas contra Chile e Peru, penúltimo e último colocados, como o momento da necessidade da recuperação, da urgência dessa recuperação. O elenco está aqui nesse hotel na zona sul da capital paulista, terminando de almoçar agora. Daqui a pouco parte para uma sessão de treinamentos lá na Academia de Futebol do Palmeiras, a 2ª sessão de treinos aqui em São Paulo. A primeira do técnico Dorival com os 23 jogadores à disposição, já que 4 chegaram ontem à noite, como a gente já tinha explicado também. Antes desse treino, teremos uma entrevista coletiva do goleiro Ederson e do atacante Savinho, 2 jogadores do Manchester City na Inglaterra. E pela manhã, a gente já teve acesso a algumas falas do Savinho que a CBF divulgou. Eles nos conta sobre a recuperação da tendinite que ele teve no joelho, que o tirou da última janela de convocações. O Savinho vive um momento importante, está recuperado e de repente tenta influenciar a seleção também com o bom momento que ele vive no clube. Amanhã, a seleção brasileira faz uma última sessão de treinos aqui em São Paulo, às 10 horas da manhã, com entrevista coletiva do técnico Dorival Júnior e do capitão da seleção, que mais uma vez deve ser o Danilo, e logo na sequência já embarca para Santiago, onde vai enfrentar o Chile na primeira dessas 2 partidas das eliminatórias para a Copa do Mundo. Sobre esse momento da seleção e a preparação, a gente acompanha todas as informações da reportagem da Gabriela Ribeiro. Dá só uma olhada. Um pedido esperando que dê certo. Nós estamos aí numa sequência em que precisamos e muito, né, de resultados, pelo momento, pela situação, pela posição na tabela. Nós precisamos acelerar o nosso processo. Essa pressa toda tem a ver com a 5ª colocação na tabela e com o desempenho da seleção na derrota para o Paraguai no último jogo. A primeira de Dorival Júnior na seleção e mais uma na lista de um Brasil que mais perdeu do que ganhou nas eliminatórias. A seleção brasileira não vem se apresentando bem, com vários jogadores importantes que são estrelas e protagonistas dentro dos seus clubes, mas na seleção o rendimento está muito abaixo do que a gente espera e a pressão é muito grande em cima desse time que tem que funcionar. Uma seleção que também lida com os desfalques. Desde a convocação para os jogos contra Chile e Peru, 5 foram cortados. E até titulares absolutos ficaram de fora, como Alisson e Vinícius Júnior. Vão ser 3 treinos em São Paulo antes de enfrentar o Chile em Santiago. E no primeiro trabalho por aqui, o técnico Dorival Júnior ainda não teve todos os jogadores em campo para montar o time. Abner, Beraldo e Marquinhos, que jogam na França, chegaram somente no início da noite de ontem. Rafinha, do Barcelona, foi o último a se apresentar. Ele cumpriu suspensão na data FIFA passada e agora deve voltar a ser titular. Apenas uma das mudanças que Dorival pode fazer no time. A gente teve um meio de campo muito enferrujado, pragmático, com pouca movimentação e criatividade. Eu mudaria a configuração ali, eu teria o Rodrigo mais recuado, um futebol mais criativo, com o Paquetá fazendo o segundo homem e indo para cima. O Brasil é muito superior às 2 equipes, mesmo não vivendo um grande momento. E seja qual for o momento, a pressa mesmo é pelo resultado. Chegou a hora, chegou um momento muito bom para todos os jogadores, para mostrar mesmo o que é o Brasil, né? Que aonde a gente merece estar. Primeiro ganhar as 2 partidas que temos para retomar a confiança e depois pensar nos outros quesitos, jogar um bom futebol e o que vem adiante. Mas eu acho que o mais importante nesse momento é nós única e exclusivamente pensarmos na vitória. O Brasil está em 5º, ganhando os 2 jogos, dá para subir um pouquinho na classificação, né? Lembrando que os 6 primeiros se classificam para a Copa de 2026 e o 7º ainda vai para a repescagem. O Globo Esporte de hoje fica por aqui, te espero amanhã. Tchau, tchau. Quero pedir aqui a contribuição de todos para que se inscrevam no nosso canal aqui no YouTube.